o questionário que você me passou a respeito, eu vou seguir uma linha um pouco irreverente assim para conversar daquilo que me foi mais importante na minha relação com a escolha do caminho que tive, que foi a música. Né? Desde pequeno eu nasci numa família dedicada às artes, à poesia, à literatura. Meu pai foi um poeta maior que se correspondia com Drummond, Bandeira, Manuel Bandeira e tantos outros. Né? E, e eu estava sempre pegando uma carona, como garoto, estava sempre ouvindo, né? Prestando atenção, essa coisa toda, sempre pegando uma carona nas conversas. E aquilo tudo foi me acrescentando. Né? Quando chegou já na maioridade, depois do curso ginasial, curso clássico, aquela coisa toda, eu tinha que optar por um curso, uma faculdade, uma coisa. Né? Cheguei a me preparar, fazer um cursinho na época, o Camões, e um belo dia recebi uma batidinha na minha porta do quarto, era meu pai, que tinha uma gentileza assim, e eu estava na cama com o violão. Né? Aí meu pai falou, oi, só vim ver se está tudo bem. Eu falei, que bom, eu tenho uma coisa para te dizer, você pode me ajudar. Falei para o meu pai, eu não quero ser advogado, né? Não quero prestar vestibular, essa coisa toda. Ele falou, puxa, você fez o cursinho e tudo, e, mas você já tem alguma outra opção? Uma coisa assim. Eu falei, eu tenho uma opção sim, que para mim é a mais importante, é essa aqui. Eu quero tocar violão, quero ser compositor, cantor, essa coisa toda. E ao contrário do que poderia acontecer na época, porque meu pai, se vivo hoje, teria 110 anos, o Cid Franco. Ele comentou, puxa, que maravilha, porque a música também é uma forma de se conversar com Deus. Antes da música eu busquei o caminho do teatro. Né? E o caminho do teatro eu cursei a Escola de Arte Dramática, que é a EAD, a escola mais importante não só do Brasil, era dirigida pelo Dr. Alfredo Mesquita. Né? E eu acho que ela foi importante para mim por uma história interessante que aconteceu comigo e o Dr. Alfredo, o diretor da escola, eu andando pelos corredores, onde fica atualmente a Pinacoteca do Estado. Quando eu passei, ele passou por mim no corredor. Ele falou, ô Walter, com aquele tinha um bigode, um mustache assim, sabe, interessante, assim, meio francês. Ele falou, Walter. Eu falei, pois não, doutor Alfredo. Aí ele virou e falou, puxa, um homem tão grande, com um passinho tão pequenininho. Né? Ou seja, uma timidez muito grande que eu tinha. Né? E ele sumiu nos corredores, eu continuei as minhas andanças lá pela escola e comecei a pensar naquele acontecimento. Falei, puxa, eu vim parar no lugar certo. Né? Eu vim, de fato, trabalhar o que eu precisava trabalhar. Eu mesmo, não é? Na coisa do autoconhecimento. E a música, eu aproveitei muito dos personagens que nos habitam, sabe, das várias inflexões de voz. Cada música tem um personagem, cada personagem tem um timbre, tem uma inflexão, tem um jeito de ser. E eu sempre fui assim, desde o Disco Branco, lançado em 1972, eu ganhei o prêmio Revelação do Ano. Né? O disco também. Depois, em 75, de novo, eu ganhei
no prêmio da PCA. Sabe? Primeiro foi como revelação do ano, depois o segundo, Revolver em 75, como melhor disco do ano. Por sinal, ele foi relançado agora, acabou de ser relançado em vinil pela Polisson, a gravadora DEC Polisson, e junto com a Warner, eles relançaram o disco em vinil. E, para surpresa minha, o encerramento de uma matéria da Folha de São Paulo, o jornalista fez lá uma referência ao Lennon, dizendo que ele ouviu, fizeram lá uma foto com ele, com o disco do lado, na mesa de trabalho, e uma observação dele que havia gostado muito. Isso me deu plena satisfação. Duprá falava assim: eu sou seu escriba. Ele ia inclusive vestido de mordomo. Sabe? A relação da gente era de profunda amizade, e foi um disco que eu gravei com 3 músicos: o Rodolfo Grani, o Diógenes Burani e o Américo, que já não está mais conosco. Tanto o primeiro quanto o segundo Revolver. E escolhi o Duprá justamente porque eu conhecia bem, e ele não tinha a postura de maestro, de arranjador, de coisa nenhuma. Né? Ele falou: eu estou aqui para parar as arestas, eliminar os excessos, não é? Sabe, da coisa toda. Quando eu terminei, antes da mixagem, quando eu terminei, o disco, falei: Rogério, agora você podia pensar em escrever alguma coisa. Ele falou: de jeito nenhum, não quero escrever nada. Está pronto, o disco está pronto, só falta mixar. Né? Não tenho o que escrever. Foi um trabalho maravilhoso. O primeiro disco unplugged, feito na época, porque não tinha nenhuma guitarra eletrônica, nada. Mas para contrabalançar aquilo, eu chamei o Rogério, era o Marcos Vinícius, que também já faleceu, o grande técnico do Estúdio Eldorado, o Flavinho também, e mixamos o disco a 6 mãos, coisa que aconteceu muito pouco, não me lembro, em lugar nenhum. O disco branco foi mixado a 6 mãos, eu, o Rogério Duprá e o Marcos Vinícius. Eu comecei fazendo até programa de rádio, sabe, de música brasileira, passando por Luiz Gonzaga, que eu vi com 7 anos de idade numa estação de rádio, apresentado pelo meu pai, sabe, essa coisa toda. Mas a fase que me levou para o Cabeça e para os discos, essa coisa toda, as composições que eu já vinha fazendo e arquivando, eu não ouvia nada, não queria me deixar influenciar por nada. E aconteceu uma coisa interessante com o disco branco, que eu tive uma reunião com Augusto de Campos, era o Décio Pinhatari, era o irmão do Augusto, o Haroldo, na casa do Tom Zé, sabe? E várias pessoas, e eles perguntavam para mim a mesma coisa que você perguntou: o que você ouviu? Você ouviu John Cage? Você ouviu isso, aquilo? Eu falei: não, foi por intuição, cheguei por outros caminhos nessa história. Né? E foi, de fato, é a verdade, não sei como foi, mas foi assim. O disco branco foi um desafio depois do Cabeça, para mim. Eu recebi esse desafio pela imprensa, não me lembro de quem. Vamos ver se o Walter Franco tem fôlego para prosseguir com o que ele apresentou no Festival Internacional. E eu acho que eu tive mais fôlego do que o que tinha apresentado no Festival Internacional com Cabeça. Foi em função do momento histórico que a gente vivia. Cada trabalho foi feito de acordo com um momento histórico e político, social, enfim. E um desafio para o mundo inteiro também. As coisas estavam acontecendo não só aqui, não só dentro de mim, mas fora, em todo lugar. Né? E isso desencadeou um processo irreversível, assim, sabe, mexeu com muita gente bacana, que eu sempre admirei, sabe. Caetano Veloso fala muito bem até hoje do disco branco, né? O meu disco branco do Walter Franco, ele fala assim, né? Eu fico muito honrado com isso, nunca quis competir, eu nunca fiz música para competir com ninguém.
Eu nunca quis ser o melhor, nem nada. Eu procuro fazer aquilo que eu sei. O que eu não sei, eu procuro não fazer. Não é? Deixo para os que sabem. Não é? Todos nós temos alguma coisa única para fazer nessa vida e que não é parecida com ninguém. Se tentarmos fazer alguma coisa parecida com alguém, eu tenho certeza que a gente dá com os burros na água. Sabe? Vira um clichê, vira alguma coisa sem graça, né? Sem objetivo e, e uma sensação de frustração, né? Eu acho. Essa busca eu acho que é a mais difícil. É o mergulho do ser humano dentro dele próprio, sabe? Eu parto desse princípio. Eu sempre busquei uma poesia de autoconhecimento, a busca do autoconhecimento. Uma coisa que eu fui buscar no Oriente, porque foi no Oriente eu não sei. Eu acho que por influência da literatura, a minha casa, a literatura era presente o tempo todo, como eu falei, não só na poesia, mas na prosa também. Os grandes escritores da época, não é? Enfim, eu sempre fui um buscador, né? O buscador não tem a ver com aquela coisa ah, religiosa, de o seguidor de uma crença. Ele busca, ele se convence, sabe? E ele acredita. E eu sempre busquei esse lado, sabe? Que é o lado da, da do buscador, né? Na filosofia oriental, sabe? Da yoga, na meditação transcendental. E a grande conclusão a que cheguei é que é tudo muito mais simples, o encontro do ser humano consigo mesmo, a relação com o seu próprio inconsciente, sabe? Eu acho que as pessoas se esquecem disso, se esquecem de agradecer ao seu inconsciente. As pessoas têm uma intuição e se esquecem de agradecer a própria intuição, não usam a intuição, né? A maioria se deixa perturbar por uma mosca, sabe, que, que resolva que resolva invadir a sua privacidade, né? Mas as pessoas se esquecem que, como diria o Lacan, né? É tudo no piscar de olhos, é tudo muito rápido nessa vida, é tudo muito simples, né? Quando eu digo afinar um instrumento, não me refiro só às cordas de um violão ou de um violino ou de um cello, não. O instrumento é o todo de tudo, sabe? Muito tudo, todos os nossos neurônios, sabe? Meu filho Diogo, que está participando do meu show aqui, ele está tocando cítara, mostrando as músicas dele com essa banda da qual ele faz parte também como músico. Eu digo isso com muito orgulho, porque se o meu filho, apesar de eu ser um pai coruja, não tivesse preparado, eu dizia para ele, vai procurar outra coisa, que eu não quero que você passe vergonha. Mas não, ele está fazendo bem e até confesso que melhor que que o próprio pai. Eu costumo brincar com ele e digo, agradeço de você ser meu filho, ter me escolhido para ser meu filho nessa encadernação, né? Ele tem uma música muito interessante que sintetiza tudo o que eu estou dizendo, sabe? E que solucionaria, acho que, a vida de todos nós. Ele sintetizou com uma música ainda inédita. Ele está começando a se preparar para entrar em estúdio. Eu vou terminar essa entrevista sintetizando a coisa toda com uma frase dele, sabe? Assim fica bacana. Consigo fechar esse ciclo, né? Sabe, que é
uma coisa que todos nós devemos buscar como um exercício, como uma ginástica, sabe? Que é a alegria das células, sabe? A alegria das células é tudo, sabe? Eu não conheço nada melhor. Se falar a alegria da alma, eu não sei porque eu nem sei. Eu sei que ela, eu confio. Eu tenho fé, eu boto fé nessas histórias, essa coisa toda. Mas a alegria das células é uma grande síntese, né? É uma síntese maior do que a do, como é que era o nome dele? Pietro Baldi. Muito maior. Eu acho que a intuição é a melhor coisa do mundo. Eu acho que se o seu público, os seus ouvintes, estão buscando alguma coisa na vida, sabe, como solução, seja para o que for, sabe, busquem, sabe. A frasezinha da música inédita do meu filho Diogo Franco, vocês vão ouvir falar muito nele ainda. A alegria das células. Anos 60. Harmoniada. Sim, sim, teste. Um, dois. Pegando a respiração, ó.